Bora lá? Fotossíntese. E aí você já sabe que fotossíntese é um mecanismo autótrofo produtor de alimento, né? É assim que os organismos, né, autótrofos, vão produzir seu próprio alimento aí. Fechou? E aqui uma visão aí da fotossíntese e da estrutura que vai o quê? Né? Realizar a fotossíntese, né? Claro que essa fotossíntese aqui é a fotossíntese que acontece nas algas pluricelulares e a fotossíntese vegetal. Lembrando que a fotossíntese bacteriana é um pouco diferente dessa fotossíntese aqui. Mesmo porque as bactérias, elas não apresentam isso aqui, ó. Não vão apresentar a estrutura que é o cloroplasto, né? Lembrando que o cloroplasto vai ser a organela citoplasmática membranosa, é uma organela citoplasmática membranosa e vai ser importantíssima aqui, ó, para o evento aí da fotossíntese, né? E as bactérias, né, realizam fotossíntese, mas elas são procariontes, né? Se são procariontes, o que elas não têm? Carioteca e não tem também as organelas membranosas, né? Não está presente aqui, né, a presença do cloroplasto. Ó. Ele não está evidente, não está aqui. Não está presente aí na estrutura delas, né? Porque elas são procariontes. Então, isso aqui vai ser, a gente vai se ater, mas a fotossíntese vegetal. E, claro, feito também pelas o quê? Pelas algas pluricelulares aí, né? As algas unicelulares também, né? Elas vão apresentar isso aqui, já que são todas as algas eucariontes, né? As algas são classificadas, vocês lembram, lá no reino protoquitista, né? Todas as algas, tanto uni quanto pluri, e todas elas vão apresentar o cloroplasto aí como estrutura aonde vai ocorrer a fotossíntese em si. Lembrando que ele vai ser aí, né, uma organela membranosa, né? Assim como a mitocôndria. Lembrando que tanto, a gente já viu isso lá na origem da vida, né? Que tanto cloroplasto quanto mitocôndria, eles são organelas que foram o quê? Incorporados pela célula eucarionte, né? A gente acredita que no passado eles eram bactérias independentes da célula eucarionte. E aí eles foram incorporados, foram fagocitados pela célula eucarionte e passaram a adquirir as funções, né, que eles executam dentro da célula eucarionte, né, se transformando hoje naquilo que a gente chama de mitocôndria e realmente de cloroplasto. Isso a gente deu um nome, né? Como é que a gente chama isso? Teoria endossimbiótica, que foi proposta lá em 1982 pela bióloga americana chamada Lynn Margulis. Nós já vimos isso, e isso aí é muito importante, essa teoria endossimbiótica, né? Intramutualística, que é muito importante porque cai muito no Enem aí para vocês, né? Lembrando que a gente acha que isso aqui, ó, que o cloroplasto e que a mitocôndria foram bactérias independentes da célula eucarionte por uma série de fatores, né? Apresentarem dupla membrana, apresentarem material genético próprio, ribossomo próprio, autoduplicação própria, né? Metabolismo próprio. Então, uma série de fatores que eles têm como característica que permitiu, né, a gente aí o quê, né? Indicar que seriam aí organelas que foram células num passado aí distante, num ancestral anterior à célula eucarionte. Fechou? Aqui um resuminho da formação do cloroplasto, ó, e dos seus derivados, né? Aqui existe uma estrutura que a gente chama de proplasto, né? Ou protoplasto. E aí o proplasto, o que acontece? Ó? Em ausência de luz, ele forma os leucoplastos. Leuco significa branco, né? E plasto estrutura aí o que, né? Celular. E aí, ó, na ausência de luz, forma os leucoplastos, e os leucoplastos podem o que? Formar, ó, aqui estruturas de armazenamento, né? Os leucoplastos podem formar o amiloplasto, que seria um plasto que armazena amido. Pode formar aí o que? O lipoplasto, que armazena lipídio. E pode formar até o proteoplasto, que armazena proteína. E aí a organela passa, então, a ser armazenadora, né? E pode formar também aqui, ó, os cromoplastos, né? Os protoplastos podem formar aí o quê? Plastos que não são fotossintetizantes, né? Que não são verdes, mas esses cromoplastos aqui, ó, armazenam pigmentos que não sejam a clorofila e que acabam aí, né, sendo importante para a estrutura, né, principalmente das algas, né? Aí os cromoplastos podem ser aí o quê? Vermelhos,
podem ser marrons, né? E aí o que acontece, né? Armazenam aí o que? Pigmentos na estrutura das algas. E aí você viu aqui, ó, que os cloroplastos, na ausência de luz, podem se transformar em amiloplasto e os cromoplastos, ó, podem formar aí na presença de luz o cloroplasto. Quando o proplasto também é iluminado, ó, ele também chega a formar aí o cloroplasto, dando ativação à clorofila, que permite aí a formação dessa estrutura, né? Com clorofila, o que essa estrutura aqui vai fazer? A fotossíntese tão importante aí para as plantas e para as algas de uma forma geral. Cloroplasto seria o plasto de cor o quê? Verde, né? Pela presença da clorofila, que é o pigmento aí assimilador de luz. Acaba captando luz para a realização aí da fotossíntese em questão. Ok, meninos? Aqui só um panorama geral daquilo que o cloroplasto pode vir a se direcionar aí. O cloroplasto também pode se transformar em leucoplasto na ausência de luz, e o leucoplasto na presença de luz também pode ser ativado em cloroplasto, fazendo as versões todas gerais aí. Fechou? Então, o cloroplasto em si, verde, ele vai ser importante para a realização da fotossíntese. E os leucoplastos, geralmente, ou formam cromoplastos, né? Armazenando pigmentos, ou podem armazenar alimento, né? Podem armazenar aí uma reserva nutritiva, né? Armazenando amido, lipídio e proteína. E aí formam aí, né, os plastos armazenadores. Aí uma visão geral dele aí. E aqui uma visão geral dele aqui, né? Do cloroplasto aí para você ver as estruturas dele, ó. Ele é uma organela dupla membranosa, né? Tem a membrana aqui, ó, externa, e tem a membrana o quê? Interna, né? Do cloroplasto aí em si. Então tá ele aí, né? Bimembranoso, ó. Membrana externa, membrana interna, né? E aí dentro do cloroplasto, ó, o que a gente vai ter? Esses vários discos aqui, né? A gente tem as lamelas, né? Que vão estruturar, né? Essas lamelas aqui são fragmentos de membrana, ó, que vão estruturar a posição desses discos aqui, ó, né? Que existem dentro do cloroplasto. Cada disco desse verde aqui, ó, a gente chama de tilacoide. Fica esperto com isso aqui, que isso aqui é importante para o Enem, ó, a morfologia do cloroplasto. Então, cada disco desse aqui verde, a gente chama de tilacoide, né? Seria uma moedinha aqui feita de clorofila, que é o pigmento aí importante para a gente aí. Então, tá aqui, né? O tilacoide em si, importante aí. O conjunto, a pilha de tilacoide, ó, que você vai formando várias pilhas aqui dentro, ó, né? Então, um disco só a gente chama de tilacoide, e os vários discos aqui dentro, ó, o que vai acontecer? Acaba formando uma pilha. A pilha de tilacoides a gente chama de grânum, ou simplesmente de grão. Então, a pilha de tilacoide a gente chama de granum, né? Tá aí o grano, importantíssimo aí pra gente, ó. Fechou? E o conjunto de todos os tilacoides aqui, de todas as pilhas, né? De todos os grânums, né? Ou grãos, a gente dá o nome para isso aí de grana. Então, ó, cada disco do cloroplasto, tilacoide. Uma única pilha de tilacoides, de discos, a gente chama de granum. E o conjunto de todos os grãos, de todas as pilhas, a gente chama de grana, né? Que seria todos os conjuntos aí da estrutura. E aí, como é feito de clorofila, ó, os tilacoides vão ser importantes porque eles vão absorver luz, né? Eles que vão pegar a luz aí e, né, a energia luminosa, armazenar aí para a realização da fotossíntese. Então vai ser importantíssimo aí nesse sentido, né, do evento da fotossíntese em si. Fechou? E outra coisa, ó, preenchendo internamente todo o cloroplasto, toda a estrutura aí, o que interna dele, o que você vai ter aí? Isso aqui, ó, um citoplasma. Então, o cloroplasto em si, ele vai ter aí uma estrutura importante que vai ser o cloroplasto aí, vai ser preenchido por o quê? Por um gel, uma gelatina, né? Importantíssima aí para o quê? Preencher o cloroplasto, e onde vai acontecer as reações metabólicas, né? As reações aí, o que? Químicas,
mais químicas propriamente ditas da fotossíntese. E isso a gente chama de estroma. Então, o que é o estroma? Vai ser o quê? O cloroplasto, vai ser o citoplasma do cloroplasto, importantíssimo aí para o quê? Para o preenchimento da estrutura, e onde vai estar presente as enzimas, né? Que vai ser importante aí para a realização da fotossíntese, principalmente a sua parte, o quê? Chamada de fase escura, né? Ou também chamado de ciclo de Calvin-Benson. Aqui que vai acontecer as reações para realmente, né, a formação da molécula de glicose em si. Então, esse estroma aqui vai ser um citoplasma, né? E aí, o que acontece? Ó? Vai ser importante aí, e ele vai ser importante para o preenchimento da estrutura toda em si. Então, ó, membrana externa, membrana interna, tilacoide, uma pilha de tilacoide a gente chama de grano, o conjunto de todas as pilhas a gente chama de grana, e preencher as lamelas, né, que são prolongamentos de membrana que fazem o equilíbrio aí da estrutura interna, e também tem o que? O gel, ou a gelatina, o citoplasma, que vai ser chamado de estroma, né? Que aí preenche todo o cloroplasto. Lembrando que dentro desse estroma é importante que aí que vai estar presente o DNA e que vai estar presente aí o quê? O RNA, né? Que vão ser aí o material genético do cloroplasto. Aí que está presente também o quê? Os ribossomos, e aí que está presente o quê? A presença aí também das proteínas, das enzimas, que vão ser tão importantes para a fase fotossintética. Fechou? Morfologia aí do cloroplasto em si. Não sei se vocês já começaram a ver citologia, mas isso aí é uma organela importante que você tem que saber. Ó. Membranosa. E sabendo que todas as organelas membranosas, meninos, elas são feitas disso aqui, né? A membrana sempre vai ser feita a partir de quem? Vai ser feita a partir aí de uma camada, né, fosfolipídica. É a mesma estrutura da membrana plasmática, né? É feita de fosfolipídio e proteína aí mergulhada no sistema que a gente chama de mosaico fluido. Fechou? O modelo proposto lá por Singer e Nixon. E aqui a morfologia da clorofila. Né? Nos tilacoides aí do cloroplasto, a gente tem tanto a presença da clorofila A quanto da clorofila B. Ó. Lembrando que todas elas têm o mesmo formato, ó, e a única alteração é o quê? A presença desse radical aqui que muda. Ó. Então, na molécula de clorofila, você tem aqui a presença de o quê? De um átomo de magnésio central. Isso aqui é chamado de complexo de antena. Isso aí seria a cauda aqui da clorofila. E essa parte aqui de antena da clorofila, ó, no centro tem o quê? Um átomo de magnésio. É o que dá a cor verde para a estrutura que é a clorofila. E separando a clorofila A da clorofila B, esse radical aqui, ó. Né? E aí esse radical aqui, ó, o R aqui, na clorofila A pode ser o quê? Esse aqui, né? O metil. E aqui também o quê? Um radical aldeído, né? Não chega nem a ser aldeído, não, né? Mas um radicalzinho aí, o quê? Meio, né? Insaturado aqui com a dupla de oxigênio aqui. Fechou? Então, clorofila A tem um radical CH3 e aqui CHO. C, a dupla HO, né? Então tá aí o radical aqui. E a função de todas as clorofilas, a absorção de luz, né, para a realização da fotossíntese em si. É um aldeídozinho. Mas aí o que acontece? Ó? Tá tudo certinho aí. Então a diferença de uma para outra é essa função aí, né, que assume o radical. Beleza? Então tá aí a estruturazinha aí da clorofila. Lembrando que essa parte aqui, ó, antenar, é a que vai capturar luz e vai permitir um evento aí que a gente vai ver aqui agora, né, na ação da fotossíntese, né? No central aqui, um metal que é o magnésio, absorvendo aí o que? Luz para a realização da fotossíntese. E aqui agora, ó, uma coisa que cai muito em prova, né? Os espectros luminosos que a clorofila o que absorve, né? Tanto a clorofila A quanto a clorofila B, ó, elas têm o quê? Um tropismo maior para esse tipo de o quê? De absorção luminosa aqui, ó. Você tem um espectro luminoso, ó, que vai desde o quê? Do anil, né, até o vermelho. E aí está passando por todos os espectros luminosos aqui, ó. E aí guarda para mim aí, ó, bacana, que vai ser isso aqui, ó. A clorofila, tanto a clorofila A quanto a clorofila B, o que elas vão absorver?
quais são os dois espectros luminosos que elas absorvem mais energia. Quais são as duas cores de luz onde o rendimento da fotossíntese é maior. Tanto para a clorofila A para a clorofila B. Ó. São os espectros azul e vermelho. Ó. Comprimento de onda aí por volta aí, o quê? De 400 a 500 nanômetros, de 600 a 700 nanômetros. Ó. Então, tanto a clorofila A quanto a clorofila B vão absorver mais luz em quais espectros luminosos? Ó? Azul e vermelho. Ó. Os gráficos estão mostrando isso. Então, isso é muito comum em prova. Eles dão lá uma alga, né? E dá os espectros luminosos lá, é perto para você reconhecer, né? Qual é o espectro luminoso em que vai ter a maior absorção de energia para a realização da fotossíntese. Ó. Vai ser tanto o quê? A cor azul quanto o vermelho, né? Então fique esperto, onde tem mais rendimento fotossintético? Em qual espectro luminoso da luz branca do sol? Porque quando ela é decomposta num prisma, aparece o arco-íris aí, ó, né? Que vai desde o quê? Do anil até o comprimento vermelho, né? Passando pelo laranja, pelo verde, pelo amarelo. E aí tem todos os comprimentos aí, ó. Então, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Então, todos esses comprimentos aqui, aonde vai ter o maior rendimento da fotossíntese? Sempre no espectro azul e no espectro vermelho. Guarda isso, porque isso aí vai ser importantíssimo, né? E aonde o espectro, qual espectro luminoso é o que? Tem o pior rendimento? Ó? No verde. Por que no verde vai ser o quê? O pior espectro luminoso de rendimento para a fotossíntese. Porque a clorofila não absorve o verde. O que ela faz com o verde? Ela reflete. Por isso que ela tem a entoação, né, a tonalidade esverdeada. Porque ela está o quê? Refletindo o espectro verde de quem? Do espectro, né, luminoso aí da luz branca do sol. Então, o maior rendimento vai ser aqui entre o azul né, e o vermelho, e o pior rendimento é o verde. Por que o verde, a fotossíntese com a iluminação da luz verde, o rendimento de fotossíntese na planta é baixo? Porque vai ser o quê? Vai ser refletido o espectro verde e não vai ser absorvido. Então, não absorve nada, vai ser refletido. Então, o máximo de fotossíntese no azul e no vermelho, e o mínimo no verde, porque o verde vai ser refletido pela clorofila. E aí, fotossíntese, agora as fases da fotossíntese. Ó. Que é isso aqui que você tem que saber, bacana mesmo. E a equação geral da fotossíntese para não dar problema. Então, a fotossíntese ela vai ser dividida em duas fases. Ó. Vai ser tanto a fase clara quanto a fase escura. E aí, anota para mim que isso aqui é importante. Ó. Por que a fase clara é chamada de fase clara? Porque ela depende da luz para ocorrer. Então, fase clara, a gente chama de clara porque ela depende da luz para ocorrer. Então, é necessária a presença de luz. A fase clara também é chamada de fase fotoquímica. Por que a fase clara também é chamada de fotoquímica? Porque as reações químicas que vão acontecer na fase clara dependem da presença de luz. Guarde isso aí para mim, que isso aí é importante. Ó. Aqueles negócios que aparecem lá no Enem de vez em quando, aí, para você julgar as alternativas, ó, fala que a fase clara é fase clara porque acontece durante o dia. E a fase escura é fase escura porque acontece durante a noite. Não tem nada a ver com isso, é mentira. Não tem nada a ver com isso. Como é que a gente define a fase clara ou fotoquímica? É a fase da fotossíntese que depende da luz. E a luz pode ser tanto natural, a luz do sol, quanto pode ser a luz normal, artificial. A luz de uma lâmpada mesmo. Ó. Pegou uma lâmpada, acendeu perto de uma planta, a planta vai absorver essa luz e realizar a fotossíntese. Então, a fase clara ela pode acontecer durante o dia ou durante a noite. Não tem problema nenhum, desde que tenha luz. Geralmente, a fotossíntese, como a fonte natural da luz é o sol, a fase clara tende a ocorrer durante o dia mesmo. Mas ela não ocorre durante o dia no sentido de ser só durante o dia. Ela pode acontecer em qualquer momento. Só que ela precisa de luz para acontecer. Pode ser tanto natural quanto artificial. Sem problema nenhum. Né? Então, se você tiver uma planta e estiver à noite e você iluminar, por isso que as plantas ficam em estufa. Muitas vezes a gente coloca o quê? Constrói as estufas e coloca as plantas lá. Para quê? Para controlar a fotossíntese dela. De repente você quer que a planta cresça mais rápido,
você deixa o quê? A estufa iluminada à noite, porque aí ela vai fazer fotossíntese tanto durante o dia, tanto durante a noite, porque tem a presença de luz e vai ocorrer a fase clara, ó, sem problema nenhum. Inclusive, as estufas, o período de iluminação das plantas, você vai ver comigo na fisiologia vegetal, que vai intervir até no processo de floração, o que a gente chama de fotoperiodismo. O que seria o fotoperiodismo aí? Seria aí o quê, né? O período de iluminação que uma planta tem que ter para produzir flores. Isso vai ser realizado por um pigmento chamado de fitocromo, que tem presente nas folhas das plantas e que absorvem essa luz para induzir aí o aspecto de formação de flores. Então isso é muito bacana. Hoje a gente consegue controlar isso aí de uma forma muito decisiva. E a fase escura, ela independe da luz para ocorrer, né? Então ela pode acontecer tanto durante o dia quanto durante a noite também. Só que a fase escura, quando a gente fala que ela independe da luz, realmente ela independe da luz. Mas a fase escura depende da fase clara. Se não acontecer fase clara antes, não tem fase escura. Então a fase escura ela não pode e não vai ocorrer sozinha. Uma depende da outra para ocorrer. Então a fase escura ela depende da fase clara. Ela não depende da luz. A luz não vai intervir em nada, né? É igualzinho, por exemplo, na respiração, né? A gente viu que a respiração celular aeróbica tem 3 fases: a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise, como não tem participação nenhuma do oxigênio, ela é chamada de fase o quê? Anaeróbica. Por isso que as fermentações só tem fase o quê? De glicólise, né? Não tem as outras 2 fases, porque é um processo anaeróbico. Então o oxigênio não intervém na glicólise. Então a gente fala que é uma fase anaeróbica. Mas o oxigênio intervém aonde? No ciclo de Krebs e também na cadeia respiratória. Aí a gente fala que elas são fases aeróbicas, né? Por isso acontecem dentro da mitocôndria. Aqui é a mesma coisa, só que em relação à luz. A fase clara depende da luz e a fase escura independe da luz. Mas a fase escura depende da fase clara. Se não tiver fase clara, não tem fase escura, porque a fase escura precisa dos produtos formados na fase clara. Então a fase clara, a fase escura, não acontece sozinha. Mas se você tiver fase clara, né, no escuro, o que acontece? A fase escura acontece normal, sem problema nenhum, né? Então, tire isso da cabeça. Fase clara depende da luz. Fase escura independe da luz. Não tem nada a ver de fase clara acontecer durante o dia e fase escura acontecer durante a noite, não. A fase escura pode acontecer no claro, desde que tenha a fase clara. E a fase clara pode acontecer durante a noite, mesmo desde que tenha luz, né, artificial para acontecer e realizar a fase clara. Fechou? Então a fase escura independe da luz, fase clara necessita da luz. Fase escura precisa da fase clara e a fase clara precisa da luz para ocorrer, seja o que é natural ou seja artificial. Agora, todas as fases da fotossíntese vão acontecer dentro do cloroplasto. Isso é um pega de prova do Enem grande, viu? Todas as fases da fotossíntese vão ocorrer dentro do cloroplasto. Todas as fases. Já a respiração celular aeróbica, nem todas as fases acontecem dentro da mitocôndria. Quando você pega lá a fase, lá, a respiração celular, ela tem a glicólise, de novo, né? Falando das fases, tem a glicólise, o ciclo de Krebs e tem a cadeia respiratória. São 3 fases lá. Sendo que a glicólise acontece no citoplasma da célula. Ela é fora do que? Da mitocôndria. Então, lá na respiração, a glicólise, que é a primeira fase da respiração, acontece fora da mitocôndria. Por isso é anaeróbica. E dentro da mitocôndria acontece quem? O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tem a participação, influência do oxigênio e por isso são chamadas de aeróbica. Então, lá na respiração, você tem uma fase que acontece no citoplasma e tem 2 fases que acontecem dentro da mitocôndria. Aqui na fotossíntese, as 2 fases vão ocorrer exatamente dentro de onde? Exatamente dentro da
né, do cloroplasto, que é a organela que vai realizar essa, né, fotossíntese, esse evento. Lembrando isso aqui, né? Para que serve a respiração celular aeróbica? Para produzir energia. É um mecanismo que a gente chama de o quê? Fosforilação oxidativa. Certo? Fosforilação oxidativa. Já a fotossíntese, para que ela serve? Ela serve exatamente para quê? Para a produção de alimento. Para produzir isso aqui, ó, as moléculas de glicose. E de quebra ainda libera oxigênio. Certo? Então precisa. As plantas, como vão ser autótrofas, precisam da fotossíntese para produzir isso aqui, ó, comida, glicose. E a respiração serve para o quê? Quebrar a glicose e produzir energia. Então serve para produzir energia. São dois eventos distintos, opostos, mas complementares, ok? Lembrando que animal e protozoário só fazem respiração, né? O animal, protozoário e fungo, né? A gente pode colocar o fungo aí também. O que eles vão fazer? Eles vão fazer só respiração. A partir do momento em que vão usar o quê? Né? A glicose para produzir energia. Agora, quando você pega, por exemplo, algas e plantas, elas tanto fazem respiração quanto fazem fotossíntese, né? Porque elas são autótrofas. Lembrando que protozoário, fungo e animal são heterótrofos, né? Precisam de matéria orgânica, né, como alimento, e aí a partir disso usa a matéria orgânica para produzir energia para sobreviver. Agora, planta e alga não, elas fazem os dois. Então, a célula de planta, alga, né? Elas vão ter aí o quê? Dentro delas, tanto cloroplasto quanto mitocôndria. Plantas e algas vão ter as duas organelas. A mitocôndria fazendo a respiração celular aeróbica e o cloroplasto fazendo a fotossíntese com essas fases aqui, ó. Beleza. Agora, lembrando que célula de protozoário, de fungo e de animal só tem mitocôndria e só faz aí o quê? A respiração celular aeróbica. Fechou? Então, agora vamos entender aqui, ó, o que vai acontecer na fase clara. Onde é que acontece a fase clara? Dentro do cloroplasto, ó, nos tilacoides do grana. O que são os tilacoides? São aqueles discos, né, de clorofila que eu te mostrei. Então, cada disco a gente chama de tilacoide. E a pilha de discos, como é que a gente chama? De grana. Então, onde é que vai acontecer a fotossíntese? Nos tilacoides do grana. Então, acontece lá dentro, né, da estrutura do cloroplasto. Fechou? E a fase escura, como não depende da luz, né? E aí, claro que a fase clara, dependendo da luz, vai ter que acontecer onde tem clorofila. E onde é que tem clorofila? O que a clorofila forma? Os tilacoides aqui do grano. Então, nos tilacoides é que vai rolar aí a absorção de luz para a ocorrência da fase clara. E a fase escura, como não depende da luz, ela não tem nada a ver com tilacoides, ó, e nem com grano, e nem com discos nenhum de clorofila. Aonde é que vai acontecer a fase escura? Vai acontecer aonde? No estroma. O que é o estroma? É o citoplasma do cloroplasto. Onde que eu falei para vocês que vão estar aí presente quem? Vai estar presente aí as enzimas, né? Que vão ser importantes aqui para a fase escura. Qual é o evento que acontece na fase escura? O ciclo das pentoses. O que acontece nos ciclos das pentoses? Desculpa, meninos. Nos ciclos das pentoses vai acontecer isso aqui, ó. A formação da glicose. C6H12O6. E não esquece disso aqui, ó. Grava isso aqui para mim, anota isso aí, né? Eu vou mandar a aula já para vocês aí no e-mail das salas. Mas o que acontece? O ciclo das pentoses é o ciclo do Calvin-Benson. Esses dois caras aqui que descobriram as reações químicas tão complexas que acabam formando a molécula de glicose aqui. Isso aqui é um negócio complicado e eles ganharam, claro, respectivamente, aí, né, na década de 50, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, porque eles desvendaram as reações químicas que acabam determinando a formação da glicose aí. Muito top, certo? Outra coisa importante é isso aqui, ó. Quais são os eventos que vão acontecer na fase clara? Esse evento aqui, ó. E aí eu quero que você anote aí também para mim, por favor, né? Qual o evento que vai acontecer aí?
Vou colocar no site e vou enviar também para os e-mails da sala. Vinícius. E aí, o que acontece? Ó? A fotofosforilação, né? O que seria a fotofosforilação? Anota aí para mim que isso é importante, ó, porque pela palavra você já consegue sacar o que vai rolar aí. Ó. Foto significa luz. E fosforilação, você já sabe lá da respiração, que significa a formação de ATP. Então, o que é uma fotofosforilação? É a formação do ATP a partir de quem? Da presença de luz. Então, fotofosforilação é a formação do ATP a partir da presença de luz. E aí tem que acontecer na fase clara mesmo, porque a luz é absorvida aqui pelos tilacoides do grânulo. Então, a luz aqui vai ser convertida em energia química a partir da fotofosforilação. E aí, nas fotofosforilações, o que vai acontecer? Ó? A síntese de ATP, que é a produção de ATP aí, ó, e vai ocorrer também a formação de quem? Dos NADPH. Esses NADPH aqui, ó, vão ser importantes porque eles vão capturar o hidrogênio para a formação da molécula de glicose. Ó. Na fotofosforilação, por que chama foto? O que é fotofosforilação de novo? É a produção de ATP a partir da luz. É a formação de moléculas de ATP. Moléculas de ATP são aquelas o quê? Moléculas que armazenam energia. A molécula de ATP, a sigla significa adenosina trifosfato. Então, essas moléculas aí de adenosina, elas vão armazenando energia e formando a molécula de ATP. O processo aqui, que é induzido pela luz, chama fotofosforilação. E aí, para o quê, né? Existem dois tipos de fotofosforilação. Uma cíclica e uma acíclica. Por que chama cíclica? Porque os elétrons de uma clorofila, quando saem para formar os ATPs, eles voltam para a mesma clorofila. Eles formam um ciclo. E aí existe a fotofosforilação, ó, acíclica. Por que a fotofosforilação é chamada de acíclica? Porque o ATP que sai de uma clorofila, ele não volta para a clorofila de origem. Ele vai para uma outra clorofila. Eu vou mostrar os sistemas depois. Então, na fotofosforilação acíclica, você tem um ATP saindo de onde? De uma clorofila e indo para outra. Na cíclica, o mesmo elétron que sai de uma clorofila liberando energia, volta para a clorofila de origem. Na cíclica, ele sai de uma clorofila e vai para outra. Mas nos dois casos, os elétrons liberados pela clorofila liberam energia para a formação de quem? Das moléculas de ATP. Fechou? Estou ativando o som de vocês aí agora, meninos. E aí, vocês podem ativar o som aí. Há alguma dúvida nessa parte? Gabriela, Gabriel, Fernando, Felipe, Érica, Lizen, Lani. Alguma dúvida nessa parte aí? Clara, André, Ana Luísa, Gabriela, Alice. Alguma dúvida aí? Tudo certo, então? Então, meninos, ó. Então, beleza, um abraço para vocês. Bem-vindo à nossa aula de novo. E essa semana tem outra aula nossa, viu? O Ademar vai ficar de mandar o horário para mim, porque eu ainda não sei que dia vai ser a aula. Mas nós temos mais uma aula essa semana e a gente termina a fotossíntese. Ok? Então, um abraço para vocês todos aí, um beijão. E vamos que vamos aí. Força no próximo semestre. Um abraço.